Que a paz e a graça de Jesus Cristo nos acompanhe nessa reflexão, que a mensagem de Deus faça sentido para as nossas vidas e tenha efeito de bondade não só para nós. A gigante esperança da semente de mostarda. Eu não vou ficar falando muito da semente de mostarda, nem de culinária, nem nada disso. E eu gostaria que a gente fizesse primeiro uma pequena comparação. Quem aqui já teve dor de cabeça? Dor de cabeça, enxaqueca, dores pelo corpo. Parece até que eu vou tentar vender um remédio para vocês. A gente, quando toma o remédio, ele normalmente é bem pequenininho, né? E a gente deposita algum tipo de esperança naquele remedinho, de maneira que ele vai surtir efeito e nos dá uma certa paz. Então é interessante como que o ser humano conseguiu comprimir, por isso que são comprimidos, comprimir essa eficiência, eficácia, né, nesses remédios, de modo que a gente consiga encontrar um equilíbrio para que as nossas dores diminuam, para que a gente tenha uma vida um pouco mais confortável. Esse com certeza não é o efeito da semente de mostarda. Os textos desse domingo nós não lemos, mas acho que as pessoas vão se lembrar, que é o 11º domingo no tempo comum, que é o segundo período do tempo comum, nos desafiam e oferecem ensinamentos indispensáveis para as pessoas que seguem Jesus Cristo. A pequena semente de mostarda é um espelho do reino de Deus e da humanidade. A aparência da semente e dos humanos é de fragilidade e limitação. Mas vamos ver que há grande expectativa na semente e em nós. Então nós temos expectativa. Existe expectativa. No Antigo Testamento, o primeiro livro de Samuel narra a eleição e unção de Davi como rei. E nós conhecemos como que Davi foi ungido, pelo menos a maioria de nós foi bastante ensinado durante a nossa trajetória, desde a infância. Aquela historinha de que Davi era um rapazinho que cuidava das ovelhas, das criações de seu pai, Jessé. E Davi, esse menino que ninguém dava nada para ele, ele vai lá e mata o gigante Golias. E a partir daí, ele é ungido rei. Esse é o resumo da narrativa lá em Samuel, no primeiro livro de Samuel. Situação na qual Deus já orienta sobre a discriminação que impomos observando a aparência das pessoas. Então, quando a gente fala da aparência, a gente vai falar de Saul. Saul era um homem muito, muito belo. Saul era uma pessoa que, para aquela época, se enquadrava nos padrões de beleza que se esperava de um homem. Então, se a gente fosse comparar com a cultura greco-romana, talvez seria aquela imagem daquelas estátuas de pedra, aquelas estátuas perfeitamente esculpidas, mostrando um corpo másculo, com traços fortes e que tinha feição sedutora. Então vamos dizer que Saul era um homem extremamente sedutor. Mas Saul não era boa liderança, ele não sabia governar, ele não tinha articulação política e isso não lhe daria, de forma técnica, acesso ao trono. Mas Saul foi ungido rei, por causa da sua aparência. A boa aparência sempre foi um padrão para qualificar e separar pessoas. Não é assim que a gente faz? Nós fazemos isso diariamente. Nós qualificamos as pessoas pela sua aparência. E nós fazemos isso também com a gente, porque a gente quer se enquadrar para ser aceito. É na fraqueza ou na feiura, e aqui eu boto feiura entre aspas, porque só diz que é feio quando você começa a estabelecer padrões que devem ser seguidos. Então, na fraqueza ou na feiura que Deus manifesta a grandeza de sua graça e de seu poder.
basta conferir a dificuldade de Samuel em compreender a vontade e o amor de Deus. 2 Samuel 16, 1-7, que diz assim: Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. É interessante como que Samuel, que é uma liderança libertária do reino do povo de Israel, é uma liderança que enfrenta a dificuldade de uma transição política e é uma liderança que é o último juiz. E que as características dele era de uma pessoa que tinha uma certa destreza em resolver os problemas do povo. Mas aqui ele está fazendo distinção, ele está usando de preconceito, ele está chamando alguém de bonito como apto para um lugar político de liderança e o que ele considera feio como não apto. Em uma de suas cartas à comunidade de Coríntios, Paulo reforça esta importante questão de não julgar as pessoas pela aparência, enfatizando a capacidade que os cristãos adquirem através de Jesus para compreender a vontade de Deus. E assim diz a carta: tenham o que responder aos que se sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa e não por causa do que ela é. Então, aquela questão lá em Samuel, ela veio e ela não parou em Paulo, né? Nós ainda reproduzimos isso. Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Por isso daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nos termos tornado cristãos julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Então Paulo faz um discurso onde ele tenta convencer as pessoas que não faz sentido você tentar julgar, escolher, definir a escolha de alguém, ou o que alguém vai fazer, se vai ser aceito ou não pela sua aparência, e ele se baseia no Cristo. E Jesus Cristo, segundo os historiadores, provavelmente era uma pessoa feia segundo os padrões ocidentais. Segundo os padrões ocidentais. Que seria a mesma coisa que a gente diz do chinês ou de qualquer outro asiático. A gente coloca todo mundo no mesmo caminhão, né? Um caminhão de chinês. E de repente são pessoas de várias etnias, de várias nações. Porque o nosso olhar está treinado para enxergar padrões. Assim nós fazemos também com outras etnias no Brasil. O índio, se não tiver as características que nos foram ensinadas, tem que usar cocar, tem que estar seminu, tem que ter chocalho. O índio tocando violão já não está sendo tão índio. Então nós temos na nossa cultura brasileira, que a gente tanto preza, né? Nós temos também as nossas definições, né? Só pode ser índio se seguir os padrões que os índios não determinaram. A feiura, entre aspas, que Samuel não compreendeu é esta: a beleza que agrada a Deus é que as pessoas não vivam para si mesmas, mas vivam pela restauração da dignidade humana demonstrada por Jesus Cristo. Então, um exercício que a gente pode fazer, e aí todos nós podemos fazer na medida daquilo que para nós são padrões. Se você tem padrões estabelecidos, tenta fazer um exercício na rua, no ônibus, no trabalho. Pessoas que você julga feia, tenta encontrar beleza. É muito legal. Eu já fiz isso e me surpreendi.
porque eu fugi do preconceito, eu fugi do julgamento, eu fugi de várias coisas. Porque dentre esses preconceitos nós vamos ter gordofobia, nós vamos ter preconceito de gênero, nós vamos ter tantos preconceitos. E se a gente exercitar, a gente vai poder enxergar, inclusive, a nossa beleza de outra forma. E aí eu não quero ser dos padrões humanos, eu quero ser do padrão de Deus. Não seria melhor a gente poder ter certeza que nós estamos no padrão de Deus e não nos padrões humanos? Então é um exercício que a gente pode fazer. Essa esperança, então quando a gente fala dessa feiura que para Deus não é feiura, beleza? É uma esperança. Essa esperança já revelada se encontra oculta, como na pequenez da semente de mostarda. Quem olha para a sementinha de mostarda não dá nada para ela. Quem olha para uma semente de mostarda não tem noção do que tem ali dentro. E mesmo que tenha noção, não sabe como funciona. E mesmo que saiba como funciona, não sabe o que ativa a vida de uma semente de mostarda, que é a parábola tanto da semente quanto da semente de mostarda que Jesus narra, onde uma semente ela tem um funcionamento que Deus ativa para que ela cresça e depois ela dá frutos. E quando fala especificamente da semente de mostarda, está falando então da feiura, uma semente feinha, uma semente que ninguém dá nada. Ela se torna uma árvore frondosa, pelo poder da ação de Deus. Então como que uma coisa feia se transforma em bela, né? Por causa do poder de Deus, por causa da ação de Deus, por causa da misericórdia, do amor de Deus. Por isso então é importante um outro olhar, não preconceituoso do potencial das pessoas. Porque quando a gente olha e define a pessoa como feia ou como fora dos padrões, qual a chance de encontrar o potencial dessa pessoa? Qual a chance de se aproximar dela? Qual a chance de você de fato enxergar essa pessoa como seu próximo, sua próxima? Nós temos as nossas dificuldades, mas Jesus deixou claro, o nosso encontro não é com o outro, é com o próximo. O outro ainda é distante, por mais que a gente goste de usar a expressão, né? Vamos ao outro, vamos cuidar do outro. Mas Jesus é enfático. Quem é o seu próximo? Porque o outro está na categoria dos feios, segundo os nossos padrões. Mas o próximo está na categoria de Deus. Indo para a nossa conclusão. Jesus relaciona o reino à pequena semente. E ensina que não só o Espírito sopra onde e como quer, mas também dá testemunho da presença permanente de Deus nas nossas vidas. Podemos nos sentir pequenos, mas é a fé trinitária que cresce como uma semente que torna as coisas que nós realizamos pelo reino grandes feitos. Grandes feitos. E aí vai ser muito bom a gente ver gente feia realizando grandes coisas para nos surpreender. E eu gostaria de ser um desses feios. E eu queria que vocês também, apesar de ser engraçado talvez, por que não ser uma pessoa feia, não nos padrões, mas feia como beleza de Deus, agindo pelo reino de Deus, fazendo grandes coisas. Para confirmar a ação de Deus, quando você planta uma semente, o que você faz? Prepara a terra, coloca a semente e rega. Durante uma noite ela brota. Em uma outra noite a planta cresce. E isso acontece enquanto você está dormindo. Dormindo não é necessariamente fechar os olhos, deitar a cabeça e acordar no outro dia. O dormindo aqui é como pessoas que estão mortas para Deus. Pessoas que estão mortas para a ação do reino. Então enquanto a gente dorme, Deus continua trabalhando. Enquanto a gente dorme e a gente não quer fazer o serviço que nós, a vocação que nós temos, enquanto a gente dorme, Deus continua trabalhando. Mas vai ser importante quando a gente sair dos nossos padrões e a gente encontrar os padrões de Deus que faz a semente crescer. Não é você que faz crescer nada neste mundo, é Deus quem concede isto aos seus amigos. Salmo 127, 2.
Quem faz crescer a sua fé? É você? Que capacidade nós temos? Não, hoje eu vou fazer uma força para quem é da minha geração que viu Dragon Ball Z. Eu vou virar um Super Saiyajin com tantos poderes que agora a minha fé vai aumentar. Ou como qualquer outro super-herói que consegue sair de uma característica comum humana e ir para uma característica quase divina, cheio de poder. Quem aumenta a sua fé? Quem faz crescer o reino de Deus? Mas nós trabalhamos por isso, pelo reino e para o reino. Nós servimos. É um convite à esperança. É um convite a todos e todas, pois Deus escolheu o seu povo sem olhar para as aparências, mas olhando o coração de cada uma, pelo que cada pessoa é. Então a gente olha para o Oriente, que hoje está se falando como Oeste da Ásia, e não Oriente Médio, que quem diz que é Oriente Médio foram os ocidentais, é um padrão ocidental. A Palestina é Oeste da Ásia, é outro olhar. Oeste da Ásia são asiáticos. Se olhar para um palestino e ver um asiático, que você antes via como feio, foi o povo que Deus escolheu. Interessante, né? Como é que Deus nos quebra. E a gente deve se permitir ser quebrado. Então que Deus possa nos abençoar para que a gente enxergue naquela feiura que nós tornamos feio, a beleza que Ele criou, que Ele fez crescer. E que a gente faça exercícios assim diários para que o reino dele se apresente. Amém.